Olá, espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, aula passada nós trabalhamos os verbos significativos, né? Aqueles que expressam ação. Correr, pular, falar. Hoje nós vamos ver os verbos de ligação. Então vamos lá. Há verbos que expressam estado e não são significativos. São os verbos de ligação. Verbo de ligação é aquele que, expressando o estado, liga características ao sujeito, estabelecendo entre ele, sujeito e características, certos tipos de relações. Então vamos ver aqui, ó. O menino é bonito. Vamos lembrar um pouquinho do sujeito? Eu pergunto antes do verbo quem ou o quê. Quem é bonito? O menino, então é sujeito. Tudo que sobrou aqui é o predicado. Quem é bonito? O menino. Olha a característica do menino. Podia ser boa, podia ser ruim. É uma característica. Então, o menino é bonito. Característica do sujeito. O menino é feio. O menino é ansioso. Então, aqui, ó, olha o verbo ser. Ele é um verbo de ligação. O verbo ser, ó, eu sou, tu és, ele é. Ele é verbo de ligação. Ele está ligando a característica do sujeito ao sujeito. Ele está fazendo uma ligação, tá? Entre o sujeito e sua característica, tá bom? E o verbo de ligação pode expressar estado aparente. Um exemplo é o verbo parecer, né? Olivia parecia triste. Então, vejam bem, ela aparentava, né? É um estado aparente. Olha a característica que ela aparentava. De estar triste, né? Então, parecia triste. Então, o verbo parecer é um verbo de ligação que expressa um estado aparente. Continuidade de estado, continuar, permanecer. O notebook permaneceu desligado. Quem permaneceu desligado? O notebook. Então, veja que ele está dando uma ideia de continuidade do estado. Ele continuou desligado. A característica do sujeito, desligado. Verbo permanecer. Verbo de ligação, expressando continuidade de estado. José continua febril. Então, ele estava com febre, ele continuou nesse estado lá. José continua febril. A característica do sujeito febril, do sujeito José. Então, ele continuou. Então, está expressando uma continuidade de estado. Estado permanente. Ser e viver. Expressa o que é habitual, o que não se modifica. Então, o animalzinho é bonito. Olha o verbo ser aqui de novo, né? Então, é o verbo de ligação, dando a ideia do estado permanente. Ele sempre é bonito, né? Aquele animalzinho é muito bonitinho. Este animalzinho é muito bonitinho, né? Então, a característica do animalzinho é bonito. O verbo ser, no caso aqui, essa forma verbal, na forma verbal, é estado permanente. Este animalzinho vive bonito. Também é um estado permanente, né? Ele vive bonito. Então, o verbo de ligação também pode expressar um estado transitório, que expressa o que é passageiro. Estar, andar, achar-se, encontrar-se. Esta criança está doente. O verbo ligação, aqui, verbo estar, né? Ela está doente. É transitório, vai passar, né? Um estado transitório aí. Ela está nesse momento, mas vai passar. A característica do sujeito é doente, então o verbo estar está ligando a característica doente ao sujeito criança. Ok? Agora aqui é bem curioso esse verbo andar. Esta criança anda doente. Ok? O verbo de ligação, aqui não é significativo, é de ligação, é um estado transitório, né? Mas, se tivesse aqui, ó, esta criança anda correndo, tal, pelas ruas, anda rápido pelas ruas, então, daí o verbo andar no sentido de caminhar não seria de ligação, seria um verbo significativo, tá? Então, procurem entender, pelo contexto, se tá ligando só a característica do sujeito ao sujeito, tá? Então,
Nesse momento, nesse contexto, esse andar, que não é o sentido de caminhar, ele é de ligação. Ele está expressando um estado transitório. Esta criança acha-se doente. Verbo achar, ligando a característica do doente com o sujeito criança. Então, ele está só fazendo uma ligação. Esta criança acha-se doente. Então, é o verbo de ligação, expressando um estado transitório. Esta criança encontra-se doente. O verbo de ligação, ligando a característica doente à criança, também expressando o estado transitório. Agora, mutatório é a mudança de estado. Ficar, virar, tornar-se, fazer-se. Carolina ficou bonita. Então, ela ia para um baile, ela se arrumou e ficou bonita. Ela se maquiou, ficou bonita. Então, Carolina ficou bonita. A característica do sujeito bonita. O verbo ficar revelou uma transformação. Que ela, maquiada para ir para o baile, ela ficou bonita. Então, estado mutatório, tá? Talvez se ela tirar a maquiagem, ela fique tão bonita. Agora veja o virar. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, ó. Fulano virou crente. Não revela uma transformação? Então, é esse sentido que vocês têm que entender, né? E perceber que há essa mudança de estado, né? Na verdade, o que o verbo está expressando? É isso aí. Então, vamos lá para os exercícios. Indique somente as frases que possuem verbo de ligação e sublinho. Então, veja bem. Tudo parecia muito complicado. Qual que é o verbo? Parecer. Parecia. Né? Ele está ligando aqui a característica. Complicado ou muito complicado, né? Ao sujeito tudo. É um verbo de ligação? É um verbo de ligação. Então, indique somente as frases. Ó. Ok? A menina andava devagar pelas ruas. O verbo andar. Eu preciso imaginar se ele está expressando um estado ou ele está expressando uma ação de caminhar pelas ruas, no caso aqui, né? Andava de caminhar. Não. Então, ele não é de ligação. É só para eu indicar as que têm ligação. Então, a B eu não vou indicar. Agora, a menina andava triste. Lá, tem aqui, ó. Aqui, ó. A característica do sujeito menina. Então nesse momento, ele é de ligação, sim. Eu fiz isso de propósito para vocês verem aqui, né? Meu pai caiu doente há alguns dias. Ele caiu doente? De cair, de ter uma queda? Não, no sentido assim, que ele ficou doente. Então, olha aqui, ó. Olha o verbo, como ele está ligando a característica doente do sujeito pai. Então, o verbo cair, ele é de ligação, sim. Então, tá aqui. Agora, meu pai caiu da escada, aquele é significativo, ó. Aquele não é, então eu não posso sublinhar. Eu não posso sublinhar o verbo, eu não posso indicar, né, a frase que possui verbo, porque ele não possui. Então, seria só A, C e D. Próximo. Destaque o verbo de ligação. Então, eu já sei que vou ter que destacar, vou ter que mostrar ele. Informe o tipo de relação que ele expressa em cada uma das frases abaixo. Então, vamos lá. As pessoas estavam aflitas dentro do trem. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, eu estou destacando de alguma maneira, ou assim, ou circulando. Tá, o verbo eu já destaquei aqui. Então, eu já fiz isso. Então, destaque o verbo, informe o tipo de relação que expressa em cada uma das frases. Ela estava, né,
é aflita, mas vai passar, não é? Então, é estado transitório. Próximo. As avenidas da cidade continuam cheias de lixo. Olha o verbo aqui, ó. Né? Que está ligando a característica do sujeito ao sujeito. Ela continua. Então, o que ele está expressando? Já indiquei o verbo. Ele indica uma continuidade continuidade de estado. As avenidas da cidade continuam cheias de lixo. C. O motorista parecia angustiado. Ó, parecia. Então, é um estado aparente. Pode ser que ele não tivesse angustiado, mas ele parecia sim, estado aparente. A modelo tornou-se uma atriz famosa. Deixa eu subir um pouquinho aqui. A modelo tornou-se uma atriz famosa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o verbo tornar-se. Então, ela era modelo. Ela se transformou numa atriz famosa, não foi? Então, é um estado. Ela mudou de um estado para outro, não foi? Um estado mutatório. Então, ela era um modelo, ela mudou. Ela passou a ser uma atriz. O autor é excelente. Ao verbo ser, ligando excelente ao autor. Ele é muito excelente, ele é sempre excelente. Ele é um estado permanente. Certo? A jarra virou cacos. Ela virou cacos, ela estava de um jeito, ela mudou, ela virou cacos, ela estava inteirinha. Então, é um estado mutatório. Pessoal, é isso para hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Tenho o maior prazer em explicar para vocês, tá bom?